Olá pessoal, está no ar mais um podcast Painel de Controle, o podcast da Automatic em parceria com a Simes. Essa é a parte 2 desse episódio que vocês já acompanharam aqui com os nossos amigos Márcio e Robson, que nós estamos falando de convergência IT, OT, redes e outros assuntos muito interessantes e muito necessários para a indústria, certo? Acompanhem na sequência então a continuação desse bate-papo muito legal que está acontecendo aqui nos estúdios da Global Media. Ô Ricardo, e o que significa conectar com estratégia, então? Fazer essa convergência com estratégia? É justamente o que o Robinho já comentou de pensar. Né? A gente pensar no projeto, entender principalmente a necessidade do cliente, ver qual é a visão de futuro dele, o que ele pretende de crescimento, de expansão, porque hoje as soluções que a gente faz, né, André, os projetos que a gente faz, a gente preza muito pela escalabilidade, a gente já falou disso aqui, vai falar muitas vezes ainda, né, pela escalabilidade. Então você precisa projetar um ambiente robusto para ele, de uma forma que ele tenha... não é permissão, qual que é a palavra? Ele tenha tranquilidade para crescer de uma forma sólida e segura. E tenha facilidade para expandir, né? Quero comprar mais uma máquina, comprar mais 2 máquinas, quero fazer uma alteração na linha. A partir do momento que você tem a segmentação e essa estrutura que a gente está conversando aqui, essa separação, né, esses ambientes lógicos bem definidos, feitos com um bom projeto, isso fica fácil. Isso aí é só, vamos expandir, a gente já tem toda a arquitetura, tem a topologia, sabe como fazer, né? Tá documentado principalmente. A gente vai falar bastante de normalização, inclusive acho que mais em cyber, né? Regulamentação também. Então tudo isso é importante. Bom, ô Robson, e fala pra mim aqui, a gente tem, né, então, nesse contexto a gente falou muita coisa e eu vejo que a gente precisa falar um pouquinho de equipamentos, né, essa parte funcional. Os switches industriais, né, por que não é recomendável usar qualquer equipamento comum no chão de fábrica? Eu acho assim, André, de forma bem simples, né, o escritório não é igual o chão de fábrica. Sem dúvida. O escritório não é igual à indústria. Você pode ter um escritório dentro da indústria, mas não significa que lá você tem uma caldeira, que lá você está derretendo metal, né? Que lá você tem temperatura alta. Então, equipamentos industriais são pensados para a realidade da indústria da qual ele serve. A gente está falando muito aqui de entender a dor, entender o cliente, né? Se é uma automobilística, se é uma indústria alimentícia, farmacêutica. E o equipamento industrial, ele é 100% desenvolvido para pensar na dor e na necessidade da indústria. Seja por temperatura, seja por características específicas de densidade de porta, pontos de conexão, né? Seja por protocolos, aquela linguagem, o idioma de máquina, né? Tô falando em português aqui, mas as máquinas se falam em diferentes idiomas. A gente está aqui com o diretor da associação Profinet, que defende um desses idiomas dentre dezenas deles, né? E esses switches industriais, dispositivos, eles são habilitados para isso, né? Então, eles entendem a necessidade da indústria, necessidade de robustez, necessidade de comunicação, conectividade, linguagem, necessidade de característica construtiva, necessidade de temperatura e uma parte essencial é que dentro desses equipamentos nós implementamos uma camada que é compliant, que é adequada à necessidade do IT. A gente falou aqui de segmentação de redes, né? VLANs e protocolos específicos que a gente também tem naquele mundo do IT, né? Então, esses equipamentos, por mais robustos que sejam específicos, eles também estão preparados para conversar com equipamentos de escritório. Que até pouco tempo atrás, no mundo industrial, quem era da área do campo, área técnica, nem imaginava o que era VLAN, o que era... Né, era muito distante. Não era realidade distante, isso. Né? E agora a gente já enxerga hoje dentro dos switches, da linha escala, a gente usa direto, gerenciável, a gente trabalha com isso, integra isso, porque a gente vê o ganho que você tem, a confiabilidade que você passa a ter do sistema, né? E realmente é um ambiente de TI mesmo. Eu tenho colegas que são da área de TI, que às vezes trabalham com a gente juntos e eles acessam lá o switch e enxergam, pô, isso aqui é do mundo TI. Falei, pois é. Eu costumo brincar, né? A Siemens faz aniversário e quem ganha é você. Por quê? Parece que tudo que a gente está vendendo aqui, a gente está vendendo para os profissionais da área de TI. Poderia, sem dúvida. Tá?
senta numa mesa, faz projeto com o pessoal de TI, mas no dia que a Siemens, que é a Automatic, esquecer quem é que paga as nossas contas, que no nosso caso são os clientes industriais, a gente está fora, a gente está morto. Né? Então a gente está no mercado, dezenas, quase já centenas aí de anos, e nesse caso o nosso foco é sim o cliente industrial. E por que eu reforço isso? Porque a gente entrega tudo isso, inclusive com características de TI, para quem é da indústria. Então, como muito bem colocou o Ricardo, antigamente se eu chegasse para alguém da indústria e falasse de VLAN, anel, redundância, roteamento, cibersegurança, ele ia se afastando. Eu ia perdendo o link que eu tenho com ele. E da forma como a gente implementou essas funcionalidades, essas características nos nossos equipamentos industriais, um cliente industrial utilizar um equipamento SIM de conectividade, ele não percebe que ele está fazendo uma função de TI. Ele continua sendo uma pessoa da indústria, a gente fala o linguajar dele, da indústria, e traz requisitos e recursos que estariam muito presentes em equipamentos de TI para o mundo dele, com a facilidade dele, com o que ele está acostumado, com as ferramentas de engenharia dele. E essa convergência entre IT e OT, ela acontece quase que no background. Às vezes a gente não está percebendo o que está acontecendo, mas ela está acontecendo. Naturalmente. Eu vejo muito isso, né? Que a gente tem que mostrar, por exemplo, que nem falando da Siemens especificamente. Como eu falei, eu tenho 2 irmãos que trabalham com tecnologia da informação. E eu sempre escutei eles falarem de Siemens como uma coisa muito boa. É top. Siemens, a gente sempre tem essa coisa. Isso é uma conquista da empresa, obviamente. Uma empresa de 177 anos e tal. Mas é uma coisa que, né, Ricardo? O Ricardo tá aqui até com o equipamento da Siemens aqui na mesa. Então, assim, mas os meus irmãos sempre falaram. Então, mas eu não sou da área. E na minha cabeça eu sei que um equipamento da Siemens, né? Se vier com uma consultoria, se vier com atendimento, se vier com tudo, se vier com um profissional como o Ricardo, aí é melhor ainda. Mas eu tenho essa cultura dentro de mim, de dois irmãos que trabalham com isso, que assim, cara, Siemens. Isso aqui é top. Esse detalhe, você falou, tô com equipamento aqui. Esse equipamento não é de uso pessoal meu. Então. Meu computador eu fui de peguei, meu computador pessoal de trabalho, né? Então, assim, instrumento, uso pessoal, não é porque eu tenho esse equipamento para cá ou para aquilo, não. Sim. É o meu uso dia a dia. Exatamente. Então, é a confiabilidade que o equipamento te traz. Mas aí o que eu quero, até o ponto que eu quero chegar você falou, não, eu preciso pensar no cliente, eu preciso pensar, esse cara, com certeza, ele já sabe que o equipamento é bom. Muito provavelmente robusto, o cara já sabe, não, esse cara, eu vou atrás desta máquina aqui. A gente brincou aqui no intervalinho, a gente falou da minha rede aqui, e o Robinho já falou, a Siemens tem uma solução para você. Eu já aqui dentro, eu falei, opa, ainda bem. Eu já sei que é bom, mas é por isso até que eu fiquei pensando, falei, tá vendo? Quando a gente pensa nesse nome, né? Então eu vejo que no final do dia a gente tem que pensar no cara que assina o cheque, aquele cara aqui, né? E ele tem que ver o quê? Que tá funcionando, que o TI dele... Porque muitas vezes o sistema, ele não vai entender o sistema. Ele vai entender quando para. O sistema, aí ele entende. Ele fala, pô, esse sistema é bom, o sistema é ruim quando para. Muitos empresários, mas muitos empresários são assim, entendeu? Muitos entendem da parte ali, entendem como funciona a indústria dele, é claro que entende, né? Mas tecnicamente ele nem precisa entender, ele precisa entender como que o negócio dele continua girando. E vamos ser bem honestos, né? Assim, na nossa vida pessoal aqui, né? Vamos falar de preço um pouquinho, né? Ah, mas é mais caro, é mais barato. Quem estiver assistindo vai ter um cupom de desconto aí? Vai, só você clicar aqui no sininho, no link que ali. tá aparecendo na tela. Tá bom. Mas vamos falar de preço, né? Tem preço, tem valor, certo? Exato. Tem preço, tem valor. Então, quando você tá desenhando o seu estúdio, você é músico, certo? Você tá desenhando o seu estúdio na sua casa, você vai buscar valor, né? Lógico. Você não vai buscar preço, né? Lógico. E eu acho que a cabeça do empresariado, ela não é diferente. Né? O que é valor para ela? Não é Siemens valor, né? Não é outra marca, não é a Automatic. Valor para ela é produtividade. Exatamente. Valor para ela é a planta não parar. Exatamente. Valor para ela é conseguir entregar os produtos. Valor para ela é qualidade. Então, você entende? O preço, ele começa a ficar em segundo plano. Valor para ela é o nível de suporte que ela vai ter, porque ela vai ter um problema. Em algum momento vai ter um problema, o equipamento vai parar, uma operação pode dar algum ciricutico lá, né? E aí ela vai ter um suporte, uma consultoria especializada junto com ela. Então, a gente precisa também entender que quando a gente fala de equipamentos,
né? A sua pergunta para mim foi, né? A diferença do equipamento de IT, de OT, indústria. Ali você tem um valor diferente inserido, né? Você tem um valor, você tem uma garantia diferente. Você tem garantia que não é do produto, a garantia é da sua produção, é do seu processo ali, da aplicação que está rodando. Confiabilidade, continuidade. E vai ter até um episódio sobre isso, né? Eu ia falar isso, André. A gente vai falar aqui com a Amanda, sobre o barato que sai caro. E aí a gente vai falar do CAPEX, do OPEX, né? Exatamente. Então, assim, essa continuidade, essa segurança tá ali no OPEX, que é a maior parte da vida do projeto, né? Do tempo de vida do projeto é o OPEX. Então, se você tem um equipamento confiável, um equipamento que não vai te deixar na mão, que vai te manter ali estável, né? E te que seja fácil de mexer. Seja fácil de mexer, de dar manutenção, de fazer novas implementações, escalabilidade e tal. Então, esse que é o... Eu vou dar um exemplo de valor e preço. Aqui na nossa empresa que vocês estão aqui. A gente aqui tinha muito problema com falta de energia elétrica. Aqui na cidade. Tinha muito problema. Caía energia toda hora. Tá bom, a gente se acostuma, tipo assim, acontece. Começou a ventar, cai energia, pisca energia e tudo mais. Cara, eu tenho 7 ilhas de edição rodando. Se piscar energia e ela desligar, muitas vezes aquele projeto não tá salvo. Ou seja, tem que ir lá, retomar e isso se não der problema técnico, se não queimar uma placa, alguma coisa assim, né? Eu tenho 4 designers, eu tenho redator, eu tenho um monte de gente trabalhando ali, escrevendo conteúdo e tudo mais. Parava, às vezes dava uma piscada, às vezes perdia o projeto que eles estavam fazendo. Perdia tempo. De repente tava renderizando ali um vídeo. Ixi, isso aconteceu muito. Tanto que eu fui editor por muitos anos. Eu tenho um tique editando que é ficar no Ctrl S. Tudo que eu faço eu fico no Ctrl S. Porque, cara, se der um pau agora, se der uma tela azul agora, entregando a idade de novo. Se der uma tela azul agora, esse projeto não vai perder. O que a gente... Aí, a gente começou o estúdio aqui e tal, muita gente... O Ricardo veio de Piracicaba, Louveira e São Paulo. Cara, mas já pensou vocês vêm aqui e cai energia? Vocês tiraram o dia pra vir resolver gravar. 2 horas e 21 minutos. Exatamente. Aí, de repente, eu cai energia. 40, tá? O que vocês vão ficar? Putz, aí a gente fica aqui, ó. O que a gente fez? Botou um gerador lá na frente. Botamos um gerador aqui do lado no estacionamento, a gente colocou um gerador. Fizemos aqui em parceria nossa com o nosso sócio, meu sócio e tal. A gente foi lá, fizemos aqui e botamos o gerador. Usa muito pouco. Graças a Deus usa muito pouco. Mas já teve vezes que, cara, e acontecia muitas vezes. Tem cliente que já veio aqui do Nordeste gravar coisa. Já pensou o cara chega aqui e cai energia? E aí? Entendeu? Assim, aí a gente foi e fez. Teve gente que veio aqui e falou, puta, mas por que vocês têm um gerador, meu? Falei, porque eu não posso esperar. Porque já aconteceu de cair energia, eu tenho que dispensar funcionário mais cedo. Não tem nada a ver com o assunto aqui, mas assim... Não, tem sim, totalmente. Não tem nada a ver com rede, mas tem a ver com... Tem interar com o próximo. Exatamente. Eu tô fazendo um link aqui, porque é garantia. Exato. Então, assim, eu não tive mais problema. O cara pode vir da onde ele quiser. Ele pode vir da Alemanha. Sentar aqui, começar a gravar. Se cair energia lá fora, eu tenho horas de gerador pra rodar aqui. Entendeu? Então, isso é questão... Isso é quando eu falo... O cara que é o tomador de decisão, às vezes ele pensa, puta vida, eu vou gastar uma grana com o gerador. Sei o quê. Cara, mas assim, acabou meu problema. O dia que a gente decidiu, não foi nem um dia que um cliente ficou aqui esperando a energia voltar. Foi um dia que era 1h da tarde, 2h da tarde, caiu a energia, não voltava, dispensei todo mundo pra ir embora. Falei, vai embora, não vai voltar. Porque aí o cara tava ali mexendo no poste, falou, só volta umas 8 da noite. Não vai fazer. Aí eu falei, nossa. Cara, falei, vamos embora, vamos todo mundo embora, vai todo mundo pra casa. Então, tem o link, eu vou até deixar o Robinho dar o link aqui, já que ele já tá com o link na cabeça. Isso, mas é aquela questão de planejamento, de investimento, do que é barato. Cara, o gerador não é algo barato, não é algo assim que você compra todo dia, né? Não vou ali nas lojinhas de chinês ali, dá um gerador pra mim, não. Mexi na infraestrutura, aqui, mexi em tudo. Teve que mexer na estrutura ali da onde ele ficou, teve que fazer, deu maior trabalho. Mas, cara, acabou meu problema. Acabou. A gente tá gravando aqui, pode piscar. Talvez dê uma piscadinha, mas volta rapidinho. Volta. Entendeu? Porque até ele ligar é 1 minuto, acho. Ele já liga e pronto. Aí esquece o diesel, hein? Não, O Gugu, toda semana, ele vai lá e coloca o diesel. Fabinho, olha aí, subimos o valor da Global Mídia Digital aqui pela inserção do gerador. Exatamente. Então, aqui você vem gravar, sua gravação não para por falta de energia elétrica. Aqui. Mas aqui nós somos, eu falo, né? Nós somos a melhor agência de comunicação do mundo, né, Lucas?
Se você tem uma aí, é ruim. Com certeza é bem fraca. Tem uma aí, muito inclusive, boa, que é muito bem boa, famosa, né? Que é duas letras, uma letra e um número. Ó, Essa daí... o café e as instalações estão excelentes, hein? Então, aqui é assuntos variados. A gente é medíocre em tudo, né? Falando sobre tudo. Bom, Robinho, dê o link então com esse assunto que eu que tô curioso no que você vai falar. E o link aqui que eu comentei com vocês, a gente falou de preço, de valor, certo? Né, o valor daqui até brincamos aqui com o valor da Global Media que subiu. E é justamente a garantia, né? Então, falamos do equipamento de IT, equipamento de OT, porque o não de escritório, porque o industrial, porque você agrega uma garantia aqui que você não tinha, né? Para sua planta, para o seu processo. Sim. E o link né? Por que você precisa de garantia? Por que você tem um plano de saúde? Cara, por que você tem um seguro de vida, seguro funerário? Porque no momento que der ruim, você não quer ter preocupação, né? E o link que eu vou fazer, que é do próximo episódio, que meu amigo Ricardo também me convidou para participar, é a garantia da cibersegurança. Por que você tem segurança integrada dentro da camada do IT? Porque você não pode se dar ao luxo de ter um ataque. Ou você pode se dar ao luxo de ter um ataque e estar preparado para ele. O ataque vai existir. Meu amigo Márcio me ensinou isso. O ataque vai acontecer. Não sabe quando, mas ele vai acontecer. É questão de tempo. Você precisa estar preparado para ele. E aí o link que eu fiz é justamente esse aí. O ataque vai acontecer, você tem que ter garantia. A energia vai cair aqui em algum momento. Qualquer momento vai. E você não quer ter preocupação com o teu cliente que veio lá de Recife ou do Paraná e rodou um belo pedaço e chega aqui e não tem energia. Vai ter que voltar porque tem energia, porque não tem energia. E graças a Deus exatamente isso não aconteceu. Mas já aconteceu de estar gravando aqui, cair a energia, o cara ter que esperar. Já como eu falei, já aconteceu de a gente ter que dispensar os funcionários para ir para casa, porque isso aqui virou um mercado de peixe. Porque põe um monte de gente que trabalha com comunicação para ficar sem nada para fazer, eles ficam conversando. Ficam batendo papo, ficam vendo um monte de coisa. Aí não tem segmentação de parede que resolva. Não tem o que fazer, cara. Aí não tem ar-condicionado, tava calor no dia. Nossa. Eu lembro que não tinha, o ar-condicionado não funcionava. Cara, foi um tormento. Eu falei, vamos pra casa, depois a gente resolve isso aí. Bom, ô Márcio, vamos falar um pouquinho de Profinet, redundância e disponibilidade. É algo que eu vi que você falou que você é o embaixador da... Embaixador, evangelista, diretor técnico. Associação Brasileira de Profinet, né, Ricardo? Eu vi ele falando que ele tem a igreja do 7º dia do Profinet. Então a gente vai falar um pouquinho isso. Bom, eu vou começar a pergunta pro Ricardo aqui, que é mediador junto comigo aqui. Como tecnologias como Profinet, redes industriais e arquiteturas redundantes ajudam na confiabilidade da operação? Vamos lá. Tá aqui o Papa da Profinet para endossar ou para falar melhor? Para falar. Doido para falar. O primeiro ponto eu vou colocar no ponto de vista mais clássico como integrador, por exemplo. Tá? Vou dar um exemplo hoje olhando internamente para a Automatic. Tá? Quando a gente faz um projeto e a gente tem uma arquitetura totalmente integrada em rede Profinet. O ganho que a gente tem na integração daquilo tudo, na facilidade, no tempo de desenvolvimento de engenharia, ele é imenso. São coisas que... Na verdade, acaba até sendo... Eu arrisco dizer que acaba sendo imensurável, tá? Essa facilidade que a gente tem olhando do ponto de vista técnico interno. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é a facilidade de você ter os diagnósticos e você ter a visão daquilo que está acontecendo. O Márcio muito bem pontuou lá a sequência, né? A trilha de desenvolvimento, onde a gente... Num determinado ponto, você precisa entender o que está acontecendo com a sua máquina. Então, a Profinet, do ponto de vista técnico de equipamento, dispositivo, ela te permite isso. Né? Não vamos entrar nos detalhes de layers, camadas, porque senão a gente vai ficar aqui... Aí nós vamos bater as 15 horas. Né? Fácil. Né? Mas, o maior ponto que eu vejo, né, é essa necessidade da gente levar os dados de uma forma confiável para o nível gerencial, jogar isso dentro ali da convergência, é a confiabilidade, porque é uma rede que eu entendo fisicamente muito simples. É uma rede muito simples, muito fácil de trabalhar. Ela é bem imune ao ambiente industrial, ela é extremamente robusta pro ambiente industrial. Hoje, acho que desde o tinha portal V11, talvez, a gente já vem trabalhando com Profinet. Cara,
todos os nossos projetos, a gente não tem conhecimento ou relatos de queda de comunicação, queda de rede. Claro, uma rede bem projetada, com o cabo específico, o conector específico, o switch específico, bem projetada, a rede não cai. Ela é extremamente robusta. Aí, a gente pensando só ali na célula de máquina, né? E a facilidade de você se implementar camadas e ter camadas adicionais de transporte de dados para levar isso para o nível gerencial, eu entendo como primordial. Porque ele é uma rede que você não transita nela aquilo que não precisa. Certo, Márcio? Certo. Então é isso que eu ia falar. E agora eu entrego a bola pro o Márcio, Papa aí. Ele vai começar a dar aqui pra gente. Habemos Papa. Habemos Papa. Exatamente. Saiu a fumaça lá já. O Márcio que vai falar de Profinet. Fumacinha verde? É sério que tem um temporizador Cor da Profinet? só 2 minutos para falar de Profinet? Bom, pessoal, só agora falando muito importante, né? O ambiente industrial é uma torre de Babel de sistemas de comunicação, protocolos, linguagens, idiomas, gírias e por aí vai. Né? Então, nesse sentido, existe uma associação chamada Associação Profibus, Profinet International. É uma associação mundial. 1.440 empresas membros, e aí as empresas têm as pessoas participando. Automatic é membro. Automatic é membro. Estamos em todos os continentes. Atuamos no fomento da tecnologia, validação, auxílio aos clientes. Nossa, Márcio, mas peraí, você está vendendo a PI? Porque eu trabalho na PI. Muito embora seja uma associação sem fins lucrativos, pela Siemens, estou lá hoje no escritório do Brasil, como diretor da tecnologia Profinet. Né? Então, sou um evangelista. E se eu estiver falando bem do Profinet, não é à toa. Mas o grande ponto é que o Profinet e as tecnologias da PI vêm conectando equipamentos industriais ao longo das últimas 3, 4 décadas. Somos líderes de mercado. É a tecnologia mais utilizada no ambiente industrial, o Profinet, no dia de hoje. E nem por isso queremos que tudo seja apenas Profinet. Nós falamos com todas as outras tecnologias, os sistemas do Profinet, ele consegue se integrar com tecnologias de concorrentes, inclusive. Não é uma tecnologia proprietária de um único fornecedor, não é da Siemens, não é do fornecedor A ou B ou C, é uma tecnologia aberta. E diante disso, ele entrega exatamente tudo aquilo que o empresariado precisa em termos de segurança, robustez, facilidade e confiabilidade nas comunicações industriais. E dentro das nossas funcionalidades do Profinet, existe a questão da disponibilidade, a continuidade da operação. Então, por exemplo, André, você mencionou, né, que você colocou aqui um gerador. Numa contingência, numa falta de energia, você tenha uma segunda fonte de energia alternativa. Só que você também mencionou o seguinte: quando existe uma falta de energia, vai piscar a energia aqui, né, as luzes vão apagar. Pessoal, tomar um café, ir no banheiro e volta para continuar os trabalhos. Isso não existe na indústria. Não. Muitas vezes um piscar na indústria, alguma coisa pode explodir, pegar fogo. E pode parar por muito tempo. Parar por muito tempo. Então, de acordo com o tipo de indústria que você tem, seja a indústria mais simples até a indústria mais complexa, os equipamentos industriais da Siemens, ainda mais aqueles homologados para redes Profinet e outras redes, eles pensam também na continuidade da operação. Em termos de alta disponibilidade, em termos de redundância, em termos se algo falhar, qual que vai entrar como substituto. Se é uma falha que eu aceito segundos, milissegundos, microsegundos ou 0 segundo de falha. Existem soluções onde você fala, Márcio, se piscar para o processo, para a máquina, para o usuário, ele nem percebe. Ele não vê que aquilo aconteceu, nem pode. Porque, de novo, a disponibilidade, a criticidade da operação é fundamental. Então, por isso que no uso e no fomento da tecnologia, disponibilidade dos equipamentos industriais e principalmente nos parceiros, sabendo fazer a melhor escolha, o melhor desenho e colocando isso para funcionar, as soluções Profinet com equipamentos industriais são robustas. E aí, trazendo um caso de uso, só para você ver como o ambiente industrial ele é extremamente crítico, indústrias papeleiras, fabricação de papel e celulose, eles costumam ter paradas. No passado, as paradas eram anuais. Hoje, já se fala de indústrias papeleiras que é parada a cada 2 anos. O que significa isso? Na indústria, a gente faz muita modificação com a planta funcionando. Tá? É um nome técnico bonito, Configuration and Run. A planta está rodando e eu altero ela rodando.
Porém, algumas coisas mais físicas, às vezes eu preciso realmente desligar, parar, desconectar cabo e algumas coisas, a depender da complexidade, não é nem possível ser feito com o tal do Configuration in Run. Imagina uma indústria papeleira que só para a cada 2 anos você fala para o empresariado que o processo parou porque a rede caiu. Cara, é um departamento inteiro que vai mandando embora. É um fornecedor que deixa ele sai do vendor list. O processo de uma papeleira, uma vez que você desligou ela, é um processo extremamente complexo de religar. Não é... Fazer papel e celulose é muito complexo. Porque eu venho da área, eu posso dizer com propriedade. Tem um jeito certo de parar. Você não pode parar de uma vez. Porque você tem circulação de massa, você tem circulação de produtos químicos, você tem... Então, na hora de parar, você precisa eliminar isso tudo do processo, você precisa fazer uma lavagem, então... É o que o Márcio está falando. É complexo. E aí o que acontece? Para nós, olhando agora, eu tenho que dividir meu boné. Não sei se eu estou mais falando como Siemens, um colaborador Siemens, um amante de tecnologia ou um defensor do Profinet. Para nós é uma grande conquista olhar o boom de celulose no Brasil. Tem megas projetos acontecendo de celulose no Brasil. E absolutamente todos os greenfields no Brasil de papeleiras, né, de fabricação aí de celulose em andamento, estão utilizando a tecnologia Profinet. Então, mostra que é uma tecnologia confiável, já consolidada, acessível e confiável. Então, esse é o grande ponto que a gente gostaria de colocar. Mas, Márcio, e se não for o Profinet? Tem outras tecnologias e, nesse caso, o Profinet também se integra e faz convergência com outras tecnologias. Não dá para você fazer convergência selecionando com quem você vai conversar. Amém. 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 Tá bom de evangelização? Tá bom, Nossa, eu me converti ao Profinet já há alguns anos, então tudo bem. Ótimo. E eu ia falar da questão de quando uma planta deve pensar em redundância de rede. Eu acho que tem um pouco a ver, né, com essa questão, né, que você explicou aí de parar, né, a redundância, tem que ter esse controle, digamos assim, para saber. A gente vai falar um pouquinho de redundância também na questão de segurança, né, é muito importante, e na questão também das meninas, a gente vai falar um pouco disso. Mas, Márcio, quando que uma planta deve pensar em redundância de rede? Existe um pensamento em infraestrutura, em cibersegurança, em redes, em convergência IoT, que diz o seguinte, é um pensamento muito simples. Quem tem um, não tem nada. Né? Então, qual que é o grande ponto? André, o empresariado, as equipes, né, precisam olhar e falar o seguinte, quanto custa o meu processo parar por X tempos? Se o custo do seu processo parado, seja por perda de material, por qualidade, seja porque o risco operacional é maior do que você duplicar e colocar redundância, a resposta está dada. Vale mais a pena você investir em redundância. Sim. Que nível de redundância? De novo, a gente pode ficar aqui discutindo. Tem redundância que vai atender segundos, milissegundos, microsegundos ou 0 segundos de tempo de restauração. Então a gente pode ficar aqui discutindo isso. Mas olhe para o processo, não olhe para a tecnologia. Não se apaixone pela tecnologia. Se apaixone pelo problema que a tecnologia resolve. Então, se a parada da sua planta custa mais do que o investimento em alta disponibilidade com redundância, a resposta está dada. Invista na redundância e aí a gente vai conseguir entregar para você um bom nível de redundância adequado à sua planta, ao seu processo. Márcio, a minha fábrica pode ficar um dia parado. A resposta está dada, então não precisa de redundância. Você investir em redundância numa máquina que ela é uma utilidade, que se ela ficar horas parado, um dia parado, não vai te trazer nenhum problema econômico ou técnico, não precisa ser redundante. Não precisa embarcar na loucura de que tudo tem que ser duplicado. Um bom projeto, bons parceiros, bons fornecedores de equipamentos, vai resolver o seu problema. Legal. A capa do livro já está pronta, né? Não se apaixone pela tecnologia. Já se apaixone. Aí as linhas menores já está pronto. E um Coração Márcio Santos. Não, foi um colega, não sei se eu posso citar o nome dele, eu não tenho direito de uso de imagem, mas foi um grande colega de conectividade, foi um cliente. Isso, um cliente, lembra? Se apaixone pelo... Ele vai assistir esse podcast. Vai assistir. Ele sabe quem é, ele vai assistir e vai clicar no joinha, hein? Começa com P o nome dele, só pra ele saber. Começa com P. Começa com P, tá vendo? Não, com M, né? MP. Isso, ele agora já sabe quem ele é, né? Ministério Público. Tá eu não sei, veio MP, eu só lembrei do Ministério Público. Vou mandar uma mensagem aqui. Ele ia falar, pode falar meu nome sim, pô. Não, deixa um comentário lá, pô. Deixa um comentário. Sabe que é você, pô. Exatamente. O que eu tava vendo vocês falarem, tava vendo o Márcio falar sobre isso, eu tava lembrando de uma indústria aqui que eu gosto muito, que é da Fórmula 1. Cara, aí tava falando da questão de parar, né? Você até falou, não, a gente para a indústria,
altera a indústria sem parar ela. Troca o pneu com o carro andando, né? Literalmente. Aí eu lembrei da... E, cara, eu tava imaginando, assim, quanta tecnologia embargada tem ali pra produzir aquilo, e eles, com certeza, não podem parar. E a gente vê muitos sims na Fórmula 1. Eu vejo patrocinando até alguns carros. Se eu não me engano, é Mercedes, se eu não me engano. Eu acho que tá lá. E vem muito, né, pra trazer... De novo, eu tento sempre trazer pra outro mundo. Como certas indústrias... Quando a gente liga lá na Globo e tá tocando, tá passando Fórmula 1, a gente não imagina quanta coisa tem ali e quantos milhares e milhares de vocês têm lá trabalhando para que aquilo tudo funcione. E aquilo também é, como a gente falou lá atrás, que dados são ouro. Ali é muito mais, imagina. Tanto é que a gente depois de anos, assim, quem acompanha muito, mas sabe, a grande diferença do Ayrton Senna para outros pilotos era como ele fazia a curva. Mas era como ele acelerava o carro na curva. A forma como ele conseguia controlar o acelerador na curva é que fazia ele ser muito rápido, diferente dos outros. E também porque ele controlava a potência do carro na curva, ele saía mais rápido. Tanto que ele ganhava muito em pistas que eram travadas quando ele não tinha um carro bom. Mônaco, né? Mônaco, exatamente. Ele andava muito bem nessas pistas. Quando ele tinha carro bom, ele ganhava em qualquer uma, porque daí ele fazia diferença. E na reta o carro anda, né? Bom piloto é o que faz bem curva, né? Na reta todo carro anda. Mas o que é isso? É dados, né? Todos aqueles dados. Isso a gente tá falando, cara, o Senna faleceu em 94, a gente tá falando em 91, 92, que tava lá na ativa, e os caras já tinham esses dados. Hoje, muito mais. Hoje o cara sabe se o piloto tá desidratando. Eles sabem, eles falam, você precisa se hidratar. Fala no meio da corrida, vocês assistem. Eles falam, você precisa se hidratar. Uma coisa interessante, né? A gente falando um pouco dessa questão de convergência, de dados, de confiabilidade, de Profinet e tal. Lá em Hannover, o stand tinha aquele container de vidro ali da Audi, né? Aquele projeto que a Siemens fez junto com a Audi, mundo automobilístico, onde a linha da Audi... Porque como é que funciona hoje a automobilística, né? A gente sabe, o cara tá produzindo um carro, às vezes ele tem uma linha só. Tá produzindo o modelo A, ele precisa produzir o modelo B, ele tem que pegar, desmontar tudo aquilo, mudar as estações de trabalho, faz toda... E acho que esse projeto, se eu não me engano, lá da Siemens com a Audi é justamente isso, essa alteração de linha para a questão de modelos de forma online. Running, né? Então, assim, você tá com a linha rodando, você terminou o carro, já entra com no próximo modelo, porque a infraestrutura, o sistema, a convergência, ela te permite fazer isso, né? Olha que interessante, né? Esse projeto da Audi, que é um projeto público, inclusive, ele usa muito a temática infraestrutura como core habilitador, né? Porque o que a gente utiliza ali naquele projeto é um PLC virtual. Só. Não é... A gente tá falando de hardware aqui, certo? Não é um dispositivo físico que está instalado em um painel, né? Painel de controle é o nome do podcast aqui. Né? Mas não é um dispositivo físico. É um dispositivo inserido dentro de um servidor virtual. Né? Então, poxa, desmaterializou o componente, ele tá dentro de um rack servidor, na nuvem local, não importa, e tá tocando uma linha produtiva que é justamente o que o Ricardo falou. Que não produz um tipo de carro, produz vários e vai se modificando. Né? Então, olha como a infraestrutura de conectividade ela é importante, ela é habilitadora. Né? A gente está falando de IoT aqui e viemos trazendo tudo isso de bases e tal, de maturidade, para chegar nesse propósito de que infraestrutura de conectividade e convergência de IoT não é só equipamento, né? É uma tomada de decisão de próximo passo, né? Eu citei isso daqui, é para saber se o meu negócio vai para a esquerda ou vai para a direita, caminha para o futuro ou não. E aí tem N tecnologias habilitadoras para isso, e aí a gente conecta isso com expertise local, expertise da indústria, né? Você vai contratar um arquiteto que é especializado em estúdio de gravação, né? O Márcio gosta de ciclismo, ele vai contratar um profissional ali para treinar ele que é especializado em bike, né? Então, acho que é conectar muita coisa. Não é só tecnologia, são pessoas, processos e tecnologias conectadas. E é interessante que nesse caso, pega o caso da Audi ou outras montadoras, o mercado de fabricação de carros, hoje, o mercado automobilístico, é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Por isso que eu citei a Fórmula 1. Exatamente. Mas envolve lá para vender na rua depois. Sim, e então pensa o seguinte, talvez uma hegemonia que existia de algumas marcas, hoje eles sofrem um canibalismo ou quase ali uma ação predatória de outros e novos entrantes, ok? Que conseguem produzir carros tão bom quanto as marcas consolidadas,
com um custo menor e massificando a produção. Então, o que acontece? Eu preciso utilizar as tecnologias habilitadoras para literalmente me permitir produzir mais barato, com mais flexibilidade, atendendo o que o cliente final na ponta ele está pedindo. Então não é o hype da tecnologia. Por isso que a gente fala tecnologia habilitadoras. Eu preciso que a tecnologia, com propósito, resolva o meu problema. E nesse caso a gente está falando de sobrevivência de empresas e marcas consolidadas. A gente está dando o caso aqui do mercado automobilístico, mas isso vale para tudo. Tudo. Sem dúvida. Hoje o mercado ele é agressivo. E em muitos casos a gente está falando de sobrevivência de marcas muito bem consolidadas. Não, eu sou para carro, eu sou um pouco purista às vezes. Tem marcas que eu gosto, que são aquelas marcas que eu não abro mão. Mas de um ano pra cá, já tem algumas que eu já tô falando, olha, os caras estão indo bem, tá legal o negócio deles aí. O mercado tá cada vez mais puxado, Exato, né? Você olha e fala, cara... Você vê, cara... Há um tempo atrás eu olhava uma marca que tá crescendo pra caramba aqui no Brasil, vendendo carro elétrico, eu falava, jamais que eu vou ter isso aí, jamais. Agora, fala, cara, o próximo carro talvez seja esse, viu? Não vou gastar gasolina, não sei o quê, o carro me entrega tudo, não sei o quê. Vai pagar imposto? Pô, você fala, quê? É tecnologia. Inclusive, o próximo tópico que a gente vai falar são tecnologias futuras, né? Que a gente tá vendo aqui. Mas termine, o Ricardo, pode falar. Não, tá. Pegando essa questão do mercado, a gente pega o mercado de bens de consumo. Né? Com a variedade de produtos que tem diferentes para a mesma coisa. Então, amém. Que bom. Ainda bem. Exato. Não, relógio. Tocou seu telefone agora há pouco, eu vi tocando aí, e aí eu só pensei assim, falei, nossa, que legal, ele tá com o relógio. Se ele não tivesse com o relógio, ia tocar o celular. E aí ali, você vê como que é a tecnologia de bem de consumo. Fala 10 anos atrás que as pessoas iam ter um relógio que ia fazer as funções e tal. Monitorando a sua vida, quase controlando. Você ia ficar meio, nossa, que coisa louca, que chique, entendeu? Carro elétrico mesmo, se for carro elétrico há 15 anos, 20, tinha, mas do jeito que é hoje, comum, assim, hoje tá comum. Hoje você anda num Uber, você pega um Uber em São Paulo, é elétrico, cara. Você fala, é uma coisa, é a tecnologia com propósito, né? E você vê o seguinte, né? Eu sempre gostei de relógio, desculpa nessa questão, mas o relógio em determinado momento virou um mero adereço. Por que eu vou ter um relógio se eu tenho a hora no celular ou no tablet, no que é que seja? Então, eles precisaram, essa indústria precisou se reinventar, transformando o relógio num conceito smart que hoje ele quase que você não consegue ficar sem. Eu fico, no meu caso, eu não chamo nem de smartwatch, né? Eu chamo de sportwatch. Eu fico 24 horas por dia nesse pulso porque eu tô monitorando a minha condição fisiológica por causa do ciclismo. Obrigado por ter falado ciclismo. Sim. Mas, veja, nós precisamos nos reinventar. E as tecnologias e os use cases vêm justamente para você dar uma sobrevida ou reinventar aquilo que você fazia durante séculos e hoje é completamente diferente o use case. Vou dar um exemplo, o Lucas vai saber disso. A gente aderiu, né? Eu sou músico, nós tocamos, né? E, cara, equipamento bom era amplificadores valvulados, né? Você pegava aqueles equipamentos valvulados. Aí, pedal analógico, né? Isso falando guitarra, baixo e tal. Você pega os pedais analógicos, montava-se aqueles monte de pedal, um pedal pra isso, tal. E aquele amplificador valvulado, aquelas válvulas que esquenta. O som é fantástico, maravilhoso. Pra quem gosta, então, de rock, blues e tal, os amplificadores valvulados. Cara, a gente tocava, ele levava o amplificador dele, os pedais, eu levava meu amplificador valvulado. Pesado, com o maior cuidado para não bater, porque estoura, que é tipo uma lâmpada, aquilo ainda mais quente. Pedal e tal. Cara, de 1 ano e meio pra cá, cansei. Falei, quer saber? Fui lá ver um amigo meu que trabalha muito com questão de tecnologia musical. Falou, André, tem um pedal, que é um negócio assim, que ele simula o amplificador. E os caras conseguiram copiar o som de um dos melhores amplificadores valvulados que tinha nos anos 60, quando era feito tudo de forma... E o cara colocou numa caixa. Os caras é a Universal Audio, que é uma empresa gigantesca norte-americana de tecnologia musical, né? Software, etc. E é um pedal que ele simula. Cara, um negócio que pesava 27 quilos é assim, ó. E os pedais virou um negocinho assim também. Eu levo 2 negocinhos assim e tal. Chega lá no palco, monta. Tem cara que fala assim, cadê o amplificador? Eu falo, não tem amplificador. A gente liga em linha. Tecnologia com propósito. Só que tem muita gente que ainda é purista. Não. Isso aqui não presta. Um cara veio questionar a gente um dia e falou, pô, mas vocês não usam nem amplificador no palco, não sei o quê. Eu falei, mas você nem ouviu o amplificador. Você ia ouvir o que tá sendo reproduzido nos PA. O amplificador pra você não ia fazer diferença. E a questão do ser purista tem a ver com a tecnologia. Agora que a gente vai falar um pouco de wireless de 5G, né? Tem gente...
né? Exatamente. Não, wireless. Vintage é legal, ser vintage é legal, mas legal, não é igual- confunda vintage com vintage- produtividade. Não, eu Produtividade. tenho o equipamento Exato. lá. Eu tenho. Eu devo ter uns 30 pedais lá ainda. Eu tenho meu amplificador valvulado. O cara que fabricou esse amplificador, inclusive, já descansa. Já faleceu. O cara que fabricou já faleceu. Ele era especialista em fabricar amplificador valvulado. Cara, eu tenho lá. Vai falar pra você que eu ligo ele? Ligo nada. Porque, cara, pra o som ficar legal, tem que ser super alto. Tem que ligar ele porque a válvula tem que ter um sweet spot que fala lá e tal, você vê. Isso nos anos 60 era alta tecnologia. Quando alguém me questiona, eu falo, cara, mas isso lá atrás era lindo, realmente. Hoje você tem tecnologias digitais que o som é até melhor, porque você controla. Se eu for tocar aqui dentro, o som vai ser igual. Se eu for tocar ali fora e aumentar mais o som vai ser igual. É a tecnologia sempre evoluindo, né? Sempre evoluindo de uma forma que atenda a sociedade Sim. num todo, né? Mas vamos falar aqui, falando de tecnologias avançadas, né? 5G, wireless, né? Tecnologia sem fio na indústria. Até o Robinho citou alguma coisa, né? De equipamento que já foi desmaterializado. Exatamente. Ô Ricardo, como que você enxerga, né, esse papel do 5G, das questões sem fio, da convergência de redes industriais? Como que você enxerga isso no futuro? Utilizando tecnologia sem fio. Né? Bom, é uma tecnologia que está disponível para a gente utilizar, já com toda a confiabilidade que a gente precisa, por exemplo, já homologada para Profinet, ProfiSafe, inclusive, a gente vai falar de segurança de máquinas aqui, mas hoje a gente já tem a possibilidade de trabalhar com protocolo de segurança em redes wireless, né, com os dispositivos da Siemens. Mas é uma coisa que a gente tem que ter uma certa cautela e avaliar realmente a necessidade, né? Por exemplo, às vezes a gente pega um cenário que a gente precisa criar uma conectividade, mas que o cliente, a indústria, não tem infraestrutura para isso. Não tem como passar cabo, é um brownfield, por exemplo, né? Eu acho que precisamos criar uma célula ali, por exemplo, né? Então, assim, a gente tem essa tecnologia para dispor dela, né? Claro, num projeto novo, a gente sempre busca a estruturação cabeada, né? Mas aí eu já vejo também umas outras nuances também, onde a gente pode partir, como, por exemplo, a gente tá vendo crescer muito na indústria o uso de AGVs, né? Transporte autônomo de material. Cara, não tem como você fazer o negócio comunicar com cabo, não tem como ter um cabo que tá ali correndo nele. Então, o wireless vai ajudar bastante nisso. Conectividade 5G, por exemplo, você interconectar sites, que é aquela coisa que a gente está falando de convergir os dados, né? Levar isso para um nível de gestão, gerenciar os dados tratados lá e bem estruturados, com segurança. Mas aí, às vezes, eu tenho sites, por exemplo, a gente tem clientes da área petroquímica, que ele tem bases espalhadas, bases de coleta, por exemplo, de óleo reciclado, óleo lubrificante, ele tem bases espalhadas em vários pontos, né? Então essas bases muitas vezes não tem uma infraestrutura de internet, uma infraestrutura de conectividade. Então a gente tem o 5G para fazer a aquisição dos dados desses pontos, levar isso lá para a cadeia dele, porque ele sabe o que vai chegar para ele foi coletado tanto lá, a gente tem tanto para coletar naquele ponto, a gente tem tanto para trazer que a gente pode contar com isso aqui na produção, né? Então, essa tecnologia sem fio, não é para sair colocando tudo sem fio também, mas ela vem para trazer, às vezes eu vejo em alguns momentos, ela fechar esse gap da impossibilidade de se fazer o cabeamento estruturado, né? E também de ampliar os horizontes para você trazer dados daqueles lugares que normalmente não é possível, né? Eu vou dar um exemplo aqui, todos os nossos projetos têm saído, nossos clientes sabem, a gente trabalha, todos os nossos projetos de retrofit saem com acesso remoto, nosso servidor é o Cinema RC, né, que a gente utiliza. Até inclusive a garantia do projeto, a gente viu um ganho enorme, às vezes num atendimento pós-implantação, e a gente utilizando a ferramenta do Cinema Remote Connect, que garante pra gente ponto a ponto conexão com a máquina, independente de onde nossos técnicos estejam com o cliente, onde que a gente vê dificuldade no início? Às vezes uma planta brownfield, que não está com uma infraestrutura de rede preparada, segmentada, eu não consigo colocar, por exemplo, o Firewall S615 para o departamento do TI apontar para o meu IP. Para o meu IP do público do nosso servidor de CMRC. E aí a gente parte para o M876, tal, com 4G, 5G.
Então, assim, nos pontos que a gente não consegue chegar com a infraestrutura, é isso que eu queria colocar. A gente não consegue chegar com a infraestrutura e a gente precisa daquilo rodando ali, tem um timeline para que aquilo aconteça, a gente tem essa possibilidade de usar o 5G. Então, a wireless, o 5G, a comunicação sem fio, eu vejo o grande plus dela seguir nessa linha, nesse sentido, onde a gente precisa fazer uma situação e a estrutura cabeada não consegue chegar. Eu acho que Aí eu passo a bola pro Robinho aí para falar um pouquinho disso. Assim, essa tecnologia que o Ricardo comenta, né? Falando um pouquinho do acesso remoto como mais um subtópico dessa convergência, IoT e tal, né? É habilitadora de... É tecnologia de futuro. É tecnologia habilitadora para o futuro, né? O que a gente já não faz de forma remota hoje? Imagina fazer todas as reuniões que a gente fazia pré-pandemia lá no escritório, né? A gente já tinha ali o modelo de trabalho home office e tal. E hoje, assim, né? Fecha uma VPN com o servidor da empresa e eu tô conectado de forma segura, né? Criptografia embarcada. Consigo falar em tempo real com o Márcio, com um parceiro, com um cliente. E acho que o passo mais interessante disso é o que a gente estava falando aqui, poxa, ser um pouco mais purista, né, nas tecnologias. Mas eu gosto da reunião cara a cara. Eu também gosto, né? Mas tem momentos que não dá. Tem momentos que nem é necessário. Tem momentos que não precisa. E aí, uma solução de conectividade remota, ela vai dar um passo seguinte para uma evolução e maturidade de uma indústria. A gente começou o podcast falando de maturidade, né? Uma indústria que consegue se abrir de forma segura para uma conectividade remota, ela habilita uma manutenção ali que pode estar causando uma parada produtiva em minutos, né? Imagina, você mandou uma linha para Recife. Cara, até você planejar a viagem, comprar passagem, se desloca, táxi... Tempo tá passando. Se eu conseguir pegar o primeiro voo, eu vou levar minimamente 6 horas para chegar lá. 6 horas, minimamente. Insumo que perdeu, processo produtivo, tudo que parou, né? E aí você acessa remotamente toda a aplicação industrial, se conecta, faz as parametrizações e às vezes você economizou dinheiro, economizou tempo e a gente volta para a história do preço e do valor, né? Não é só a questão do dinheiro que você desembolsa para comprar uma passagem e tal. Às vezes o valor tá no tempo. E é o tempo que você não pode perder. Exatamente. Sem dúvida. Bom, Ricardo, vamos falar sobre... A gente já está chegando no finalzinho aqui. A gente já está aí com mais ou menos 2 horas de bate-papo. Assunto muito legal. Só eu dando uns pitacos meio perdido aqui no meio, né? Vai ter muita gente técnica que vai assistir e falar assim, quem é esse retardado falando aí de Fórmula 1? O cara tá falando de... Cara, tô tentando trazer para o mundo de quem também não, né? De quem também não é da indústria, né? Bom, mas agora falando de futuro, que é algo que muito me interessa, aí sim, porque eu sempre sou fã da tecnologia no futuro e tal. Ricardo, olhando para frente, até onde as empresas conseguem avançar em digitalização sem uma rede bem planejada? Pô, essa é uma pergunta provocativa, né? Quanto uma empresa consegue avançar sem uma... Explique pra gente isso, o nada que ele já soltou. Porque é instantâneo, né? Tudo que a gente tá falando, então assim, é instantâneo por quê? Porque você bate em barreiras, em limites, né? Você vai ficar limitado num determinado ponto, então, na verdade, eu enxergo que não tem como ter transformação digital sem conectividade. Não. A gente tentar falar de transformação digital sem conectividade não faz sentido uma coisa com a outra, né? Então, assim, eu posso falar onde ela vai chegar. É a conectividade, né, que gera essa a conectividade que é o background, é o back-end para poder fazer que isso tudo aconteça. Aí o céu é o limite. Aí não tem... Aí eu entendo que você tendo uma indústria bem conectada, bem estruturada, bem projetada, aí você não tem limites... Que você tem uma escalabilidade, porque hoje o Márcio comentou aqui de redes de 15 mil dispositivos, que nascem com 15 mil dispositivos. Cara, pro nosso mundo, né, mas pro grande público é surreal. 15 mil dispositivos, cara. É muita coisa, né? Então, assim, a partir do momento que você tem a possibilidade de ter uma quantidade de equipamentos dessas, de ter uma interação de sistemas desse tamanho... Acho que não tem limite para crescer. A escalabilidade bem projetada ela é até meio que infinita, né? Acho que... Eu acredito muito no futuro no seguinte, pessoal.
Primeiro, é impossível prever esse futuro, né? Senão, se fosse possível, certamente aqui a gente ia ganhar muito dinheiro com futurologia, bola de cristal tecnológica. Eu ia jogar na Mega Sena. Agora que teve aí de 300 milhões aí, Tá acabou, fácil, filho. tá Eu ia fácil. comprar um apartamento em Mongaguá e já era. Esquece. A Junior de Campos? A Junior de Campos ou ali no centro? Ali em Mongaguá? Na plataforma. Perto não, mais pro centro ali. Mais pro centro, ali mais perto da feirinha e tal. Ficava ali. Eu Tá. fui muito lá na infância. Eu também. Mas a grande verdade é o seguinte, pessoal. A convergência ITOT, né, e todos os seus subsets teve um start e não tem fim. Não procure esse fim. Mas quando vai acabar isso? Não vai. É um ciclo contínuo, inclusive possibilitando o que a gente costuma chamar no mundo, né, de startup, agile, de possíveis adjacentes. De repente a gente vai começar a ver combinações de tecnologias e cenários que ninguém imaginou. Eu vou combinar AI com Edge Compute, o cibersegurança, conectado em 5G numa indústria híbrida. Ok. Está resolvendo um problema? Está aumentando essa competitividade? Está te dando mais segurança operacional? Então, o que eu vejo do futuro é um cenário onde a convergência IoT ela vai ser massificada em escalas inimagináveis e isso ao mesmo tempo onde a tecnologia está mais acessível, seja economicamente, tecnicamente ou mesmo nas habilidades necessárias para usar. E aqui quem aqui não está utilizando alguma tecnologia de AI generativa para fazer um material... Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Né? Ou talvez aí até em algum momento tá ficando para trás. E isso vai acontecer na nossa indústria. Então, olhem essas tecnologias todas aderentes ao conceito de convergência IoT. Olhem com muito carinho. Pense sim em POC, pense em fazer um teste, mas coloque a escala na agenda do projeto. Porque quando eu atingir o melhor uso dessas tecnologias e da convergência entre elas, de uma forma simples e acessível, olhando escala, reproduzindo isso em todas as máquinas, em todas as plantas, de forma acessível em todas as áreas, pode ter certeza que quem vai ganhar aqui vai ser as empresas no sentido de competitividade, mas nós, enquanto consumidores de bens de consumo, a gente também vai agradecer muito. Na realidade, nós vamos colocar pressão no empresariado, nas indústrias, porque eu quero o meu celular, o meu carro, o meu alimento, minha bebida mais barato, com melhor qualidade e, se possível, até customizada para o meu sabor, para o meu gosto. E aí não tem como chegar nesse mundo sem convergência IoT. Sim, e sempre começando com a parte de conectividade, que é o nosso coração. Né? Você falou da IA, antes de passar para o Robinho, eu ia falar isso. A IA hoje é totalmente dependente da conectividade, né? Para funcionar, tem que estar tudo conectado, tem que funcionar. Tudo dados. Exatamente. Então, assim, hoje todo mundo tá achando maravilhoso aí fazer videozinho do Lula brincando com o Trump num parquinho de diversões, isso aqui. Todo mundo acha lindo essa tecnologia. Inteligência artificial faz videozinho, faz... Cara, que tem de gente que eu vejo faz postzinho com a IA e tal. Cara, mas isso tudo passou lá atrás por uma boa conectividade para tudo funcionar, E a gente tá adorando também, né, Robinho? Tem bastante projeto de data center acontecendo, a gente tá fazendo bastante projeto e colocando tecnologia assim nos data center, não tem problema também. Vamos precisar de data center. Eu acho ótimo também, porque as pessoas veem como é importante ter a tecnologia e como é importante ter profissionais que sabem mexer com aquela tecnologia, né, Robinho? É isso. Eu acho assim, eu gosto muito de um conceito de venda, não é meio coach, é meio mentor também, que é o Start with Why, né? Mas por quê? Por que eu preciso mudar, né? Qual que é o meu ponto de busca? Eu acho que tudo é a informação, é o dado. Tudo vai levar o tomador de decisão para o dado. Precisa saber se ele vai implementar uma nova linha, se ele vai mudar o produto, se ele vai amplificar uma linha, se ele vai reduzir, se ele vai tomar uma decisão de descontinuar uma solução. E quando ele tem um objetivo, tudo que é de tecnologia emergente ali vai orbitar e vai atender ele vai pensar. E aí a gente volta lá para isso tudo que a gente discutiu, né? Conhecimento, diagnóstico. Você tem que ter o diagnóstico da realidade, né? Do que está acontecendo na sua planta, no seu processo. E aí você precisa de uma consultoria especializada. Você tem que ter uma boa empresa de tecnologia por detrás, né? Você estava comentando ali dos dispositivos ali que você comprou que, poxa, né? Pagou mais caro, mas assim, resolveu um baita problema. E a história do preço e do valor. Exatamente. Né? Então,
Eu acho que a tecnologia, ela é habilitadora, ela vai estar ali, ela vai mudar, vai vir IA, vai vir outras coisas, vão vir simulações, vai vir gêmeos digitais, mas no fim você não pode esquecer do seu propósito, né? Seu propósito está com uma orientação ali muito certa, que é dado que transforma, dado que muda o status quo, né? E você toma a decisão a partir do dado. A indústria é isso, né? É tomada de decisão contínua. Eu vou para cá, eu mudo, vou mudar uma fórmula, vou mudar um caminho, vou mudar um time de operação. Mas se você não consegue sequer coletar a informação, o dado, né? Através de uma infraestrutura de conectividade, aí você não consegue avançar, né? Então, eu acho que diagnóstico, planejamento, e aí, por fim, você vai ter N tecnologias que vão te servir. A que a gente está comentando aqui hoje não é nenhuma tecnologia, é um conceito, né? É uma tomada de decisão, como eu comentei, né? Em convergência e tilt não é um produto, não é uma caixa, é uma decisão. Eu vou convergir em dados aqui, vai sair informação daqui e vai para ambientes de inteligência que vão me dar direcionamento estratégico como um empresário, né? Legal. Eu ainda tenho um ponto provocativo para vocês três para falarem de toda essa tecnologia, toda essa conectividade, tudo isso que gera. Não gera uma competitividade maior no mercado, atrapalhando lá na frente o bem de consumo, ou não? Ou eu tô falando ao contrário. O que isso, assim, olhando para o mercado, o que isso a gente pode pensar, o que vai gerar daqui para frente, porque a gente tá falando de futuro aqui. O que isso vai gerar lá na frente? A gente falou de competitividade, por exemplo, a gente citou dos carros, né? Algumas marcas consolidadas hoje já estão sentindo. Se for trazer para o mundo lá da música, tem algumas marcas que eu uso hoje que eu jamais usaria lá atrás. O que isso pode gerar de consequências? Eu tenho mais ou menos uma resposta, que o ruim vai ficar para trás, o cara que é bom vai vir para frente. O cara que está bem estruturado, o cara que sabe a importância dos dados e tudo mais. Mas para jogar na boca de vocês, mais técnicos, o que o futuro nos aguarda como consumidores de tecnologias, né, aí? Assim, eu acho que eu vou voltar, gostei desse pedaço da nossa conversa do preço versus o valor, né? Acho que se a gente entende o que é valor para o nosso cliente, a gente está resguardado. Aí pode vir uma empresa que tem preço, que é uma empresa asiática, né? Pode vir uma empresa ultra inovadora que vem lá do Vale do Silício. Mas se você entende o valor do usuário final, né? Eu vou falar assim, você está bem coberto. Coberto, inclusive, com as novas tecnologias que vão chegar. Porque tem um amigo que fala, né? A bigorna da realidade, ela só não pode cair na sua cabeça. Ela tem que estar ali. A realidade, ela está ali, é existente. A realidade dificilmente vai mudar, né? O que é real, tá aqui, esse copo. Se você entende a realidade do cliente, a dor dele, e consegue embarcar as tecnologias que ele precisa, você está, de certa forma, protegido contra o futuro, né? Então, eu acho que o futuro, ele vai reservar coisas ainda mais inovadoras pra gente. A gente sempre vai se ver em risco de competitividade como o mercado brasileiro, né? Um mercado muito mais voltado pro agro, né? É a fazenda do mundo, né? O Brasil é a fazenda do mundo e tudo mais. Desenvolvimento de tecnologia aqui, poxa, a gente consome muita coisa de fora. Mas isso não muda a realidade. Entender a dor do cliente, entender como que a sua tecnologia pode atender, ela é a camada de proteção que qualquer pessoa, qualquer empresa, seja um vendedor de tecnologia como a Siemens, né, seja uma empresa de engenharia como a Automatic, né? Você entendendo a dor do cliente, você está protegido do futuro, né? Não importa a tecnologia que vem. É isso, Márcio? Eu sempre divido o meu boné entre o fornecedor de tecnologia, né, representando a empresa Siemens como fornecedor de tecnologia, e o usuário da tecnologia em geral, né? Então eu vou primeiro tentar colocar isso de forma prática e até embarco muito no que o Robinho colocou sobre o que é valor para os nossos clientes. Lógico que o que é valor para o cliente da Siemens é o cliente industrial, né? Mas pega no meu caso como persona mesmo, né? Pessoa física, CPF.
Eu, sem citar marca, até porque não ganhei, mas gostaria muito de ganhar aqui um patrocínio da marca que eu uso, né, de integração de esportes, mas é muito bem conhecida, hashtag fica a dica, né? Se for o caso, a gente bota aí depois uma fotinho. Exatamente. Eu uso esse equipamento para monitorar o meu sono. Eu acordo de manhã, ele me diz como eu dormi. Proponho um treino na minha bicicleta. Na minha bicicleta eu tenho um ciclocomputador dessa mesma marca que analisa a minha performance, diz como eu treinei e ele vai me indicar o sistema, qual deveria ser meu nível de recuperação e o que eu deveria fazer em termos nutricional, reposição de líquidos e por aí vai. Então você percebe, eu estou inserido num ecossistema que, inclusive, quando eu precisar exportar essas informações de performance do meu treino por uma análise através de inteligência artificial, eu vejo se o treino e tudo isso está fazendo sentido ou não. E eu não sou especialista em nada disso, cara. Nada. Não sou especialista em bicicleta, eu gosto de pedalar, mas eu não sou especialista em bicicleta, não sou especialista em dados fisiológicos, não sou especialista em treino. E eu começo a fazer a análise e ter acesso a um mundo de informações, indicação de performance, se está funcionando, se não está funcionando, de uma forma muito acessível e democrática. Então, o que eu espero? Eu espero que a tecnologia que nós, como fornecedores, possibilite que os nossos clientes estejam imersos num ecossistema industrial onde tudo esteja interligado, conversando entre si, de fácil uso, que eu consiga realmente, através desse uso, entender o que acontece na minha planta, melhorar o produto que o meu cliente na ponta ele quer, que eu vou atingir o que é valor para ele. Seja no meu smartwatch, seja na bebida que eu estou fornecendo, no carro, no chocolate, no salgado, não importa o que eu estou resolvendo. Eu acredito muito que o futuro é tudo sobre integração, convergência. E aí, através dessa proposta de valor, a gente vai resolver problemas reais, que o cliente vai ficar satisfeito, vai ver valor em pagar o que quer que seja naquele produto, o valor que seja, não importa se é o asiático, americano ou europeu. Mas ele vai enxergar que realmente aquele produto para ele é fundamental. E a tecnologia tem esse poder de trazer esse valor ao cliente final. Isso que é o mais importante. A gente não está mais agora inserido num hype tecnológico, pessoas malucas falando sobre conversas que ninguém entende. A tecnologia está acessível. Então é isso que eu espero, seja fornecendo isso aos nossos clientes, mas também muito no sentido do que eu consumo. Porque hoje marcas que endereçam essa minha necessidade, eu vejo valor e eu pago por aquilo. Eu vejo que eu realmente estou pagando por algo que resolve meus problemas. Legal. Porque o ciclo se fecha, né, Márcio? É assim, a gente hoje fornece as nossas soluções para a indústria, a gente vai lá, integra, faz tudo isso acontecer, e isso volta para a gente, porque a gente consome a indústria. Então, assim, eu acho que aqui, para mim, resumiu tudo. Eu acho que esse crescimento tecnológico, mesmo com o advento de novas indústrias, novas inserções no mercado, cara, no meu ponto de vista, fica quem é sólido. Fica quem tá bem estruturado, fica quem tem a visão do próprio negócio, né? Por exemplo, o Márcio com esse estereótipo esportista, né, cara? Obrigado! Como que é? Tipo, 3% de gordura e tal. Por quê? Não entendi Cara, nada. ganhou o dia agora. Ganhei o dia. Então. E depois a gente vai pra churrascaria. Mas assim, por exemplo, com esse conhecimento... Mas ele vai pedalando, ele fala. Você pode se dar o luxo, às vezes, de fazer algumas outras coisas, porque você tem esse controle sobre o teu próprio corpo. Sim. Então, essa questão da tecnologia é você ter o controle sobre o teu próprio negócio sem ser especialista do seu negócio. Quem que tem que ser especialista do seu negócio? O pessoal que produz, do produto. Então, se você tem o teu pessoal que produz, tem o pessoal que dá manutenção. Você, como gestor do seu negócio, ou sendo um gestor de uma grande multinacional, independe, você tem que entender como aquilo funciona e você tem que ter a visão, toda a informação na mão, né? E aí você consegue ter boas tomadas de decisão, decisões assertivas, crescimento assertivo. Então, assim, eu acho que é isso que a gente falou, que resume tudo. A importância da convergência, a IoT e todos os seus subsets que ela tem, né? Muito legal. Bom, gente, gostaria de agradecer vocês por esse primeiro episódio, quase 2h30 de conversa, né? A gente teve aqui, foi muito gratificante bater esse papo com vocês. Tem mais, né? O próximo capítulo que a gente vai falar é sobre cibersegurança, então acompanhem nos próximos dias aí que a gente for soltar, que é também com esses dois senhores bonitões aqui. Obrigado pelo bonitão. Um elogio pra mim. E outro atleta, um ex-atleta futebolístico, né? E
E o outro atleta do ciclismo profissional. Que acha que é atleta. É. Se acha, atleta. Eu sou atleta do quê? Deixa eu ver. O que eu sou atleta, Lu? Alterocopismo. Levantar, exatamente. Levantamento de garfo. Não, abrir embalagem de bis. Comer mais bis mais rápido, né? Bom, gente, muito obrigado. Obrigado, Ricardo, por esse bate-papo, Robinho, Márcio, foi um prazer. Vocês têm mais alguma coisa? Vocês querem acrescentar? Algum agradecimento ou a gente já pode ir para o encerramento? Não, podemos pro encerramento. Eu quero Encerramento? agradecer a presença do Márcio e do Robinho aí. São Ótimo. É um prazer, conte sempre com a grandes gente. referências. Que bom. A gente vai voltar a fazer mais vezes isso. Eu não tô me despedindo muito deles, porque daqui a pouco vocês vão ver que tem outro capítulo, né, com eles, que também ficou muito bacana. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos. Esse foi o primeiro episódio do Painel de Controle. Um podcast em parceria da Automatic com a Sims. E aí, logo terão mais episódios aí. Acompanhe, dê seu like, compartilhe. Veja aí os cortes, né? Acompanhem também nas mídias sociais da Automatic os cortes desse bate-papo e de outros bate-papos que nós temos aqui. Beleza? Muito obrigado, até a próxima e valeu!